E aí pessoal, Redliner Guitars aqui mais uma vez. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, um vídeo falando, né, sobre madeiras de guitarra e captador, o quanto isso influencia na sonoridade da guitarra, né? É importante, uma pergunta muito importante quando o cliente vai fabricar, vai querer que fabrica um instrumento, ou vai querer que faz um corpo. Às vezes o cara tem um braço lá que quer que faz um corpo para guitarra, já tem os captadores e essas coisas assim. É importante saber um pouco sobre madeira, porque a madeira tem uma influência, na minha opinião, claro, né? A madeira tem uma influência sim na sonoridade do instrumento, no resultado final, né? Ah, mas vai depender de vários fatores, inclusive o material da ponte, o tipo de ponte, material da corda, aquele papo da escala influenciar no som, né? Mas eu acho que é bem menos do que parece, né? Influencia, mas é bem pouco, né? Vai depender de vários outros fatores, né? O pessoal fala muito que a escala de jacarandá, a escala escura e a escala clara, né? A escala de maple, tem uma é o que mais diferencia na sonoridade do instrumento. Mas o pessoal esquece de levar em consideração que, por exemplo, a Fender, geralmente a gente usa esse padrão de guitarra para comparar, né? As guitarras de escala clara, elas teoricamente não têm escala, né? Elas são o braço feito de uma madeira só, sem emendas da escala por cima, né? Já as escalas de jacarandá são coladas em uma peça de maple, né? Então, o que acontece? É como se o braço da Fender de maple, né, a madeira clara, fosse só uma madeira, sem nada por cima, com os trastes tudo colocado em cima, né, de onde seria a escala. A escala escura da Fender é uma madeira colada por cima do maple, com os trastes colocados por cima da madeira escura, né? Eu acho que o fato de ter uma emenda de madeira ali, o fato de ter uma colagem, né, de madeiras que muitas vezes tem os veios em direções opostas, muitas vezes tem densidades diferentes e tudo mais, sem contar a cola, eu acho que vai influenciar muito mais do que o fato de ser uma madeira escura ou madeira clara, né? Eu acho que é muito importante levar isso em consideração antes de falar que a madeira escura da escala é som mais agudo ou mais grave que a madeira clara, não tem nada a ver, na minha opinião, né? Outra coisa é a madeira do corpo. A madeira do corpo, eu acho que é muito importante ver antes a qualidade da madeira do que o tipo de madeira, né? Muitas vezes você pode pegar, por exemplo, um cedro, que é uma madeira boa, uma madeira legal para corpo. Tem gente que fala, tem que ser madeira americana, ash, alder. O cedro é muito bom, né? O cedro, se ele for bem selecionado, ele é uma madeira de altíssima qualidade. Tem tipos diferentes de cedro. Eu não sei dizer exatamente se são espécies, tem espécies diferentes também, mas eu não sei dizer se essas madeiras usadas para guitarra são espécies diferentes, né, de cedro, ou se são cortes diferentes da árvore, né? Isso acontece também. A parte mais no miolo da árvore, ela é diferente do que ela é diferente da parte mais para fora do miolo da árvore. Isso influencia muito na densidade, né, da madeira. Geralmente a madeira do miolo da árvore, ela é mais densa do que a madeira mais próximo da casca da árvore, e isso vai influenciar também talvez não no som final sim, vai influenciar no som final da guitarra, mas talvez não de uma forma tão penetrante no som, assim, dependendo de outros fatores também, né? Por exemplo, se você usa um captador cerâmico de alto ganho, extremamente tecnológico, com parafinamento a vácuo,
Cara, você pode pôr guitarra, você pode fazer a madeira de papelão que ela vai soar muito bem, né? E se você usa já um captador vintage, né? Ou um captador que segue padrões vintage, né? Um captador que é feito daquela forma parafinamento vintage, né? Parafinamento o que que é? Você tem a bobina do captador e você aqui é uma bobina de captador. Ó. E aí você enrola o cobre nela todo, são 5.000 volts, 10.000 volts, dependendo do captador. Aí ele vai ficar assim, né? E aí o que acontece? Você coloca ele em parafina morna, né? Ela vai ficar líquida e ela vai penetrar entre as voltas aqui do cobre, né? O que que acontece? Se você não parafinar o captador ou parafinar ele pouco, a bobina ela vai ter uma função meio microfônica. Eu não sei se vocês já viram aquele captador que você fala perto dele, quando está na guitarra, né? Você fala perto dele e ele sai o som no ampli. Isso aí é um captador mal parafinado muitas vezes, né? Ou um captador que segue características vintage e ele vai ser parafinado pouco, ele vai ser pouco parafinado, né? E aí ele vai ter essa função microfônica mesmo, que é uma coisa que particularmente eu gosto muito. Eu acho que fica muito legal. A guitarra pita, você tem que ter um certo cuidado, não tocar muito na frente do amplificador, é um pouco mais difícil de domar a guitarra assim, mas tem uma característica especial, na minha opinião, que é quando o captador tem essa função microfônica, ela capta muito mais, na minha opinião, de acordo com alguns testes que eu já fiz aqui, né? Minha opinião, não estou só, né? De acordo com os testes que eu fiz aqui, que eu não tenho como replicar esses testes, pelo menos por enquanto, o captador que foi parafinado pouco, ele capta muito mais a vibração da madeira. Então você tira muito mais o timbre da madeira, né? Aí entra aquela questão, se você tiver um captador cerâmico, que é um ímã mais forte, é um ímã que ele não tem muita interferência estática, né? Ele é feito para não captar muita interferência estática, apesar dele ter um pouco de ruído, que é mais pela bobina, né? Mas você parafinar ele e ele tiver alto ganho, como eu falei, guitarra de papelão vai soar top. Guitarra de basswood de qualquer qualidade, guitarra de qualquer madeira, de qualquer qualidade vai soar bem. A grosso modo, né? Mas a maioria das vezes vai. Tem guitarra. Ela não soa. Ela soa. Parece que ela soa flat, sabe? Ela soa genérica. Quando você tem uma guitarra de captador cerâmico, muito bem parafinado, e com madeira qualquer, seja mogno de alta qualidade, seja papelão, seja MDF, qualquer coisa, ela soa sempre igual, soa sempre muito parecido, né? Quando ele não tem parafina é diferente. Você tiver uma guitarra de mogno, ela vai soar muito bem, ela vai captar muito mais médio, na minha opinião, ela capta mais mesmo, na minha opinião. Ela capta mais a densidade do mogno, ela capta mais peso no som, mais brilho, né? Se for uma Les Paul, então, que tem um tampo de maple, né? Um captador, lembrando, um captador vintage com pouca parafina. Ele vai captar melhor essas frequências da madeira. Eu, eu digo isso porque eu já fiz um teste há muito tempo atrás e foi um teste meio sem querer, mas teve o resultado que foi o seguinte. Eu tinha uma guitarra Eagle e essa guitarra Eagle, ela era um sunburst, ela era bonita. E eu gostava de usar ela porque ela era bonita. Mas ela tinha um som flat, um som... Eu falo que é flat, mas pode não ser essa a melhor definição, mas é isso. Que na minha opinião é um som genérico, é um som que fica todo niveladinho ali, não tem nada de mais nem de menos. Não sobra nada, nem falta nada, o que para alguns guitarristas pode ser ruim, né? Aí o que acontece? Eu usava ela em alguns amplificadores bons de estúdio, Marshall, às vezes, Orange, Fender,
ampli bom. E ela não soava do jeito que eu queria, faltava alguma coisa. Aí eu tinha uma Janine dos anos 90, de cedro, com captadores da Janine dos anos 70, que era um captador bobina simples, mas ele era um pouco mais gordinho até, ele era esquisitão, mas era da Janine Strato dos anos 70, e eu coloquei nessa Janine dos anos 90. O som era matador, era um som animal, era um som sem igual, top. Era muito bom. Mas essa Janine tinha dois problemas. Ela era feia, ela era aquele verde, meio chumbo da Janine, com escudo preto. Ela era meio feia. E era meio sem graça, sabe? E a cor dela, né? E a escala dela, o braço dela estava um pouco torcido. Na época eu não era a mesma pessoa que eu sou hoje, então eu não sabia mexer muito bem nessas coisas. Eu decidi simplesmente fazer um transplante, colocar o escudo preto da Janine com os captadores, tudo, elétrica, tudo, na Eagle. E o som ficou horrível, o som ficou pior do que já era ruim. Tipo assim, já para mim já era um som genérico. Quando eu coloquei os captadores vintage da Janine na Eagle, acabou, mas ficou com som de violão esquisito, um som esquisito, horrível. Aí eu revisei a elétrica, vi se estava tudo ok, conferi potenciômetro, conferi chave, conferi um monte de coisa. Tava tudo perfeito. Aterramento, até coisa que não tinha nada a ver, eu fiz porque eu pensei, deve ser alguma coisa, né? O que eu fiz? Voltei o escudo preto que estava na Eagle para Janine. Aí o som tava perfeito de novo, né? Só que guitarra feia não dava para tocar. Eu só fui resolver isso depois de muitos anos. Fui resolver isso tipo há meses atrás. Eu coloquei um bloco de mogno no centro da Eagle, no miolo, né? A Eagle ela tem no corpo dela uma coisa que o pessoal chama de piscinão. Quer ver? Eu vou pegar uma guitarra aqui para vocês verem. Ó, essa aqui é uma SX Strato. A Eagle não tem esses buracos do captador individual, né? Ela tem o piscinão, que o pessoal fala que é aquele buracão aqui no meio, que serve para qualquer escudo. Se você tiver um HSS, ele vai, um HSH vai, um SSS vai, né? Você tira um escudo, põe o outro, fica tudo ok. Então ela não tem, essa aqui não, essa aqui é só 3 singles, né? Então, o que aconteceu? Eu peguei essa Eagle que eu tenho ainda até hoje, e cortei um bloco de mogno do tamanho certinho aqui, colei ele e usinei para 3 singles, né? E eu já não tenho mais esses captadores da Janine, então fica até um pouco difícil de fazer uma prova 100%, né, disso de que a madeira influencia ou não. Mas eu fiz um set de captadores single, sem parafina, um som bem vintage, de Alnico, e ficou bem legal. Ficou bem legal. Ficou bem legal mesmo. Um bloco de mogno já deu toda a diferença. Ela é de basswood. E eu lembro que quando eu coloquei esses captadores da Janine nela, que ficou com som ruim, o basswood dela, o captador da Janine, por incrível que pareça, ele tinha um alto ganho. Você batia nela e você falava perto do captador e o som saía muito alto na caixa do som, muito alto no amplificador, principalmente se estivesse com distorção. Então você batia e fazia aquele barulhão, a correia quando passava aqui fazia aquele que era ruim, era desagradável na hora do som, saía tipo mais alto que o captador, né? Então é uma alternativa também, às vezes as guitarras da Music Man, elas têm isso inclusive, que é um Tone Block que eles chamam. Elas são de basswood também, claro que deve ser um basswood muito mais bem selecionado do que o da Eagle, né? Claro. Por mais que, não falando mal da Eagle, né? Uma ótima guitarra e tal, mas a gente são padrões completamente diferentes, né? De fabricação e de valores, né? E a Music Man, ela tem esses Tone Block no meio do basswood, do corpo de basswood, que
em teoria, é para mudar a sonoridade e o sustain, né, da guitarra. Então, de repente, até uma alternativa. Às vezes o cara tem aquela guitarra que é bem legal, que ele gosta e tal, ou que não é bem legal, mas ele gosta, e ele não quer fazer um outro corpo, ele não quer fazer uma outra guitarra. Às vezes fazer uma modificação dessa, que parece meio estranha, né, mas pode dar uma baita diferença, né? Então, a conclusão que eu cheguei nesses testes todos assim é que o captador ele tem influência no som da madeira, né? Ele é influenciado sim pelo som da madeira, na minha opinião, claro, né? Muito mais do que várias outras coisas, muito mais que o capacitor. O capacitor, na minha opinião, não influencia em nada. Se você colocar um capacitor cerâmico, paper in oil, poliéster, qualquer coisa, ele vai fazer a função dele de capacitância dentro do valor em microfarads dele, tudo igual, né? A diferença que tem é que um capacitor paper in oil ele tem um percentual diferente de um capacitor cerâmico, por exemplo, ou um poliéster. Então, um capacitor de 47 microfarad poliéster ou cerâmico, ele vai dar 46 ou 48, né? Ele tem um percentual ali de diferença que ele pode dar. Já um capacitor paper in oil, vintage, né? De 47 microfarad, ele não tem, na verdade, real 47 microfarad. Ele provavelmente vai ter menos. Ele vai ter, tipo, 39. Ele vai ter uma diferença. Mas se ele tiver desligado no circuito, se ele tiver todo aberto, né? O tone tiver todo aberto, não vai influenciar em nada, na minha opinião, claro, né? Agora, voltando na madeira da guitarra, ela é influenciada no... Ela influencia o captador, só que vai depender do tipo de captador. Se for um captador vintage, vai ter uma baita influência, você vai sentir uma grande diferença na sonoridade da guitarra, né? Se for de mogno, se for de cedro, se for de marupá, se for de basswood, se for uma construção porcaria também, às vezes a guitarra tem uma construção que não é legal, e aí ela vai ter, igual essa Eagle não tinha uma construção muito bacana, né, com um piscinão, apesar que tem Fender assim também, né, mas, eu já fiz isso em Fender também, eu coloquei bloco de mogno em Fender, ficou bem legal, o cliente gostou bastante, deu diferença, né, e isso dá diferença a madeira vai influenciar no som da guitarra, dependendo do tipo de captador que você tiver, né? Da mesma forma que a ponte influencia, né? Se você pegar as pontes da Fender, se eu não me engano, elas são feitas de um material, de um aço, que o ímã pega nele. Então, o campo magnético do captador, ele pega na ponte toda. Isso tem um som específico daquela ponte. Se você usa uma ponte... Eu não sei se a Gotô, ela é de latão, de bronze, não sei. Mas eu vou usar como exemplo. Mas pode ser que não seja, pode ser que eu esteja errado. Mas tem pontes que elas são feitas de latão, a base delas. E isso não pega o ímã, né? O ímã não gruda ali. Então ela não vai pegar o campo magnético do captador. Isso vai mudar o som também, né? Então às vezes você trocar a ponte de uma guitarra pode dar uma baita diferença na sonoridade também, principalmente de uma tele, né? Isso é bem importante também, né? Mas voltando à questão da madeira, eu acho que a madeira do corpo ela vai influenciar muito mais do que a do braço, né? É claro que também, dependendo do... Se você tiver uma guitarra boa, se você tiver uma guitarra de Alder ou de Ash, né, bem construída e tudo mais, não vai fazer tanta diferença até se você tiver um captador vintage. Eu tenho um captador vintage sem parafina, que ele apita um pouco, mas ele capta o som da madeira melhor. Mas essa aqui é de Alder, essa aqui é de Ash. Às vezes, aquela diferençazinha que falta ou que sobra, você também consegue equalizar no amplificador ali, né? Geralmente o amplificador tem ali 3 equalizadores ali, que você consegue mexer e timbrar a guitarra e fazer as duas soarem muito parecidas, né?
É claro que o ouvido, às vezes, do músico é exigente e às vezes até isso não chega. Então tem que ter uma madeira específica, X ou Y, né? Mas assim, eu costumo valorizar muito as madeiras nacionais, né? As madeiras nacionais, elas têm sons característicos, né? De, de, de timbre mesmo, né? Do timbre final, do resultado final, né? Que às vezes alguma madeira importada pode não ter, né? Tem isso também. E outra coisa, às vezes para conseguir uma madeira importada de qualidade é difícil, bem difícil. O ash mesmo é uma madeira relativamente cara e o ash ele tem uma grande variação de peso. Eu acho que é mais até que o alder. Então às vezes você pode pegar uma peça de ash que é aceitável, o corpo leve até, confortável, e às vezes uma outra peça da mesma medida, do mesmo tamanho, tudo igual, que o peso é horrível, não dá para tocar, né? Eu tenho inclusive dois baixos aqui da SX que eles são iguais, porém os dois de Ash também, só que um é um tijolão, o outro é mais confortável. Aí é um pouco pesado também, mas é mais de boas para tocar. Você consegue tocar com ele durante horas. O outro não dá, o outro você toca duas músicas e cansa, né? Então é bem importante escolher bem a madeira antes de fabricar um instrumento e os componentes, né, de modo geral. E a conclusão é que a madeira, na minha opinião, importa sim no som do instrumento, mais até do que alguns outros componentes, mais até do que o potenciômetro, né, por exemplo, né, o potenciômetro, a marca do potenciômetro, ou até mesmo o tipo de fio que você vai usar no captador, um fio, aquele fio vintage ou fio moderno, a madeira influencia mais, né? E mais do que o capacitor, né? O capacitor não dá, não. O capacitor não influencia nada, não.